partir daí a gente vai desenvolvendo o nosso conteúdo, tá? Essa parte, né, iniciando efetivamente a nossa aula, essa parte aqui do módulo 1, parte 1, o que eu quero comentar aqui com vocês, na realidade, é a relevância e a alocação da nossa disciplina dentro do curso de Engenharia Química, ou seja, por que estudamos Termodinâmica 2 para uma disciplina de Engenharia Química. O principal aspecto que a gente tem aqui de relevante que eu queria comentar com vocês diz respeito a onde encontramos, né, problemas relacionados aí com termodinâmica 2 dentro da indústria química. A termodinâmica 2, o que ela se propõe a estudar, o que a gente vai estudar efetivamente aqui, são os problemas de equilíbrio de fases, ou seja, a gente vai entender como fases interagem dentro do sistema, estando em equilíbrio, e essas fases, na grande maioria dos casos e aplicações que vamos estudar, vão ser representadas aí por equilíbrios do tipo líquido-vapor. Então, partindo para um caso específico de um equilíbrio líquido-vapor, onde é que a gente encontra isso dentro da indústria química? Na grande maioria dos casos, dentro de equipamentos correlacionados aí com separação e purificação de compostos, como, por exemplo, uma coluna de destilação, onde a gente vai aplicar, né, a diferença de volatilidade relativa entre as moléculas para conseguir separar esses componentes e assim obter componente puro aqui como um determinado produto ou destilado e outro componente aqui embaixo como um resíduo. Então, o foco de entender, estudar e compreender os problemas de equilíbrio de fase está diretamente relacionado à sua aplicação. Lembrando que em nenhum momento aqui eu quero direcionar e garantir a vocês, por exemplo, que esse aqui seja a única aplicação. Longe disso, tá? A gente tem problemas relacionados com equilíbrio de fases dentro de todo equipamento relacionado à indústria química. A gente pode ter, por exemplo, um reator que apresenta um equilíbrio sólido líquido vapor simultâneo dentro do reator. E a gente precisa entender essa hidrodinâmica simultaneamente com esse problema relacionado ao equilíbrio de fases desse reator, para que a gente consiga, assim, efetivamente construir o conhecimento e as informações necessárias para o entendimento e característica dessa reação química em específico. Só para a gente direcionar efetivamente onde é que a gente se encontra aqui, né, eu sempre gosto de trazer esse diagrama de blocos muito simples para exemplificar o que é uma indústria química. Toda indústria química ela pode ser simplificada de forma muito bruta e muito simples nesse formato que vocês estão vendo aqui, onde a gente tem uma matéria-prima que é preparada e aqui a gente tem as diferentes operações unitárias básicas sendo empregadas para garantir que a matéria-prima tenha a especificação necessária para passar para a etapa de reação. Daqui a gente tem, claro, alguns rejeitos, que são os reagentes que não são desejáveis ao nosso processo. A gente promove, enfim, a etapa de reação, que é a etapa aqui talvez mais importante para garantir o sucesso econômico do processo químico. E após a reação, a gente tem que fazer uma purificação, ou seja, uma etapa de adequação de característica dos produtos obtidos para que a gente tenha aqui os produtos especificados com qualidade necessária para a venda. A gente pode obter daqui também subprodutos que podem ou não ter valor agregado. E daqui a gente também pode reciclar os reagentes não usados para que a gente consiga efetivamente, né, ter o aproveitamento maior aqui econômico do nosso processo. Os processos de separação, eles normalmente estão correlacionados aqui com essa etapa de purificação, ou seja, com a etapa de adequação de característica da sua matéria-prima, do seu produto, desculpa, para especificação de venda. E normalmente elas correspondem aí a valores significativos dentro do orçamento e do investimento de capital necessário para a construção de uma planta química, que a gente está falando da ordem de 40% a 80% do investimento de capital e da característica econômica desse tipo de processo. Então, por conta disso, é muito importante que esse equipamento esteja bem dimensionado. Tá? Se você cometer aqui, por exemplo, um desvio de 5% na característica dessa planta química, ou seja, na efetividade de como essa planta química opera, você está tendo um prejuízo da ordem de 5%, pensando em uma tonelada produzida, isso aí é muita coisa. Então, é por conta disso que a gente precisa ter aqui bons modelos representativos, boas representações termodinâmicas de como os processos de purificação efetivamente acontecem na indústria. Dentro disso, aqui tem algumas definições que são extremamente importantes para o acompanhamento da disciplina. Temos aqui a definição de fase, a definição de transição de fase. Não vou ficar repetindo essas definições aqui, está tudo lá na aula gravada, não é o objetivo aqui desse encontro no momento. Mas temos aqui uma dessas definições que eu queria comentar com vocês, que é a definição do que é equilíbrio. O equilíbrio de fases, que é o grande objetivo de estudo aqui da nossa disciplina,
ele é definido como uma condição estática do ponto de vista macroscópico, na qual não irão ocorrer variações nas propriedades de um sistema ao longo do tempo. Ou seja, a gente vai ter uma igualdade dos potenciais que podem ocasionar mudança dentro do nosso sistema. Observem que aqui, dentro da definição, eu deixei grifado o estática do ponto de vista macroscópico. Por quê? Porque isso costuma gerar uma certa confusão. É uma condição estática ou é uma condição dinâmica? Na realidade, é uma condição dinâmica do ponto de vista microscópico. Por quê? Porque imagine esse sistema aqui, onde a gente tem essa fase alfa e essa fase beta. O que está acontecendo na realidade, quando vocês fazem entre equilíbrio, é que a velocidade de transição molecular dessas moléculas cinzas da fase alfa para a fase beta é idêntica à da fase beta para a fase alfa. O mesmo acontece para essas moléculas verdinhas. A velocidade de transição entre elas da fase alfa para a fase beta e da fase beta para a fase alfa é idêntica. Dessa forma, não é estático, é dinâmico, porque a gente tem molécula transferindo entre uma fase e outra o tempo inteiro. Né? Só que do ponto de vista macroscópico, ou seja, para quem está observando esse sistema externamente, a gente não consegue observar a variação. Então, cuidado com essa definição. Então, é uma definição que é conceitualmente antiga, ela aparece aí nos livros ao longo dos anos de forma recorrente, mas que é uma definição que requer cuidado e atenção de quem está lendo ela, porque esse estático aqui pode atrapalhar a vida de vocês. Na realidade, ela é dinâmica do ponto de vista microscópico e estática do ponto de vista apenas e unicamente macroscópico. Então, cuidado com essas definições, tá? Dentro ainda desse conceito de equilíbrio de fases, tenho em mente que a gente vai ter situações aqui na disciplina de aplicação do conceito de equilíbrio a substâncias puras e, principalmente, né, na grande maioria dos casos, a aplicação do conceito de equilíbrio a misturas. E é nas misturas que temos o grande interesse aqui do estudo desse tipo de problema, tá? A gente vai dedicar boa parte da nossa disciplina a entender como uma mistura de dois ou mais componentes interage até que ela atinja efetivamente seu estado de equilíbrio. Outro aspecto que é relevante, que eu queria comentar aqui com vocês em relação ao equilíbrio, a sua definição, diz respeito a essa igualdade de todos os potenciais. Quando a gente fala em igualdade de todos os potenciais, eu estou falando com vocês, na realidade, de três potenciais, tá? A gente tem, na prática, três grandes potenciais termodinâmicos. Que potenciais são esses? A gente tem o potencial térmico, dado pela igualdade das temperaturas entre as fases alfa e beta. O potencial mecânico, dado pela igualdade das pressões entre a fase alfa e a fase beta. E a igualdade dos potenciais químicos entre a fase alfa e a fase beta. Então, a gente tem, na realidade, três grandes potenciais que podem gerar aí forças motrizes que alteram a estrutura de equilíbrio do nosso sistema. Potencial térmico, potencial mecânico e potencial químico. Potencial térmico é muito fácil de ser mensurado, a gente consegue acompanhar ele utilizando um equipamento muito simples que a gente tem em toda a casa, que é um termômetro. Potencial mecânico, também fácil de ser acompanhado. Temos equipamentos que medem pressão de forma muito simples, já aplicados na indústria química, a gente consegue mensurar de forma tranquila. O grande problema da determinação do estado de equilíbrio mora aqui, no potencial químico. A nossa disciplina é dedicada única e exclusivamente em estudar problemas relacionados com o potencial químico. A gente vai passar aqui 95% da disciplina tentando entender como a gente pode transformar essa grandeza extremamente abstrata, que é potencial químico, em grandezas mensuráveis, que podem ser determinadas de acordo com propriedades físico-químicas intensivas da matéria, para que a gente consiga, assim, determinar essa igualdade de potencial químico e, assim, determinar se o nosso sistema está ou não em equilíbrio, tá? O grande caso, né, a grande problemática da nossa disciplina, ela reside nessa frasezinha aqui, tá? É uma descrição do estado de duas ou mais fases que vão estar livres para interagir, trocar ali moléculas e energia, até que elas atinjam efetivamente um estado de equilíbrio. Então, é isso aqui que a gente vai verificar ao longo da disciplina, como é que a gente faz isso. Temos aqui a definição, então, do que é um problema de equilíbrio de fases, que é o que a gente vai estudar. A gente vai ficar tentando entender aqui na prática como essas moléculas verdinhas transitam entre as fases amarelas e azuis, e como as moléculas cinzas transitam, né? Que potenciais a gente pode ter que levam a essa
nessa força motriz. Já comentei com vocês quais são os três. A gente tem o potencial mecânico, dado pela diferença de pressão, o potencial térmico, dado pela gradiente de temperatura, e o potencial químico, dado pela grandeza potencial químico em si, que a gente vai estudar aqui efetivamente na disciplina. Um detalhe muito importante é que dentro dessa grandeza, né, dessa variabilidade termodinâmica que a gente vai estudar aqui, a gente não leva em conta a variável tempo necessário para que esse estado de equilíbrio seja atingido. E aqui está a primeira grande informação que eu quero passar na aula de hoje para vocês, nessa aula do módulo parte 1. O que a termodinâmica diz para a gente, enquanto engenheiros químicos, é que a gente tem a possibilidade de ter uma modificação, uma mudança química no nosso sistema ao longo dessa interação entre as partículas aqui verdes e cinzas aqui representadas, só que ela não diz para a gente quanto tempo essa interação vai levar. Então, dentro do aspecto termodinâmico da brincadeira, se você for estudar puramente termodinâmica, você vai acreditar fielmente que você pode comprar carvão ali no supermercado e você consegue transformar esse carvão em diamante. A termodinâmica diz que isso é viável e é possível. E isso realmente é viável e é possível, só que a termodinâmica não lhe diz o aspecto cinético dessa transformação, que é que você vai levar basicamente 2.000 anos em uma temperatura absurda e uma pressão absurda encontrada apenas em regiões próximas ali do núcleo da Terra, para que essa transformação seja viável. Então, ela lhe prega uma peça algumas vezes, porque a transformação é viável termodinamicamente, só que ela é inviável dentro do aspecto cinético. E é por isso que, enquanto engenheiros químicos, a gente precisa conhecer as duas vias. A gente precisa primeiro entender, a transformação é viável ou não, que vai dizer isso para a gente, esse aspecto termodinâmico da transformação. Sabendo que é viável, quão rápido eu consigo fazer? Existe catalisador que acelere, porventura, esse tempo? E é aí que a gente vai entendendo e criando esse tipo de problema, esse tipo de estrutura, que é o problema de equilíbrio de fases. Então, como é que seria fundamentado esse problema? Basicamente, de acordo com o que está aqui escrito. A gente vai ter como dado, né, como fator conhecido, as frações molares de uma dessas fases, ou seja, a gente vai conhecer a composição aqui dos componentes em cada uma dessas fases, né? Aqui eu estou considerando que a gente conhece da fase alfa, e eu vou conhecer ou a pressão ou a temperatura. E com base nesse conhecimento da composição de uma das fases e da pressão ou da temperatura, eu preciso determinar a composição da outra fase, nesse caso a fase beta, e a pressão ou a temperatura, ou seja, aquela variável que eu não possuo. De acordo com a regra das fases, a gente sabe que o número de propriedades intensivas independentes é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2, de forma que eu tenho aqui uma solução viável, né? Conhecendo essas propriedades da pressão e temperatura, eu consigo, porque eu tenho exatamente o mesmo número de equações, determinar as composições na outra fase, além da pressão e temperatura, ou seja, aquela que me faltar. Então, com base nessa estrutura básica, a gente tem um problema, que é um problema de equilíbrio de fases. A gente já viu que a gente tem a quantidade de equações necessárias para construir esse problema, né, para resolver esse problema, e é a partir daí que a gente vai construir conhecimento aqui na disciplina. A partir de agora, o que a gente vai estudar é as características e equações necessárias para resolver esse tipo de problema aqui. Tá? Com relação a essa parte inicial aqui, galera, essa aula 1, tem algo que vocês não tenham entendido, de onde a nossa disciplina está colocada, como é que a gente vai usar isso aqui, algo que vocês querem que eu repita? Ou está tranquilo, a gente pode continuar? Tá tranquilo, professor. Tudo de boa? Se estamos tranquilos, vou passar para a parte 2. Tá? Na parte 2, o que é que a gente quer ver aqui? Basicamente, a gente vai passar a compreender os sistemas homogêneos fechados, tá? Que são os primeiros tipos de sistemas que a gente vai estudar, depois a gente vai passar para os sistemas abertos e depois a gente vai ver como a gente interage, como é que a gente equaciona esse tipo de fundamentalismo, esse tipo de problema. O que é que define um sistema homogêneo fechado? Ele é aquele sistema que é homogêneo, ou seja, ele é composto de uma única fase e tem propriedades intensivas uniformes ao longo de toda a sua estrutura, e ele não pode trocar matéria com a sua vizinhança, por isso ele é dito fechado. Mas ele pode trocar energia, né? Lembrando para vocês que as formas de energia em trânsito são ou calor ou trabalho, né? A gente precisa delas interagindo e trocando aí com as vizinhanças para que a gente tenha a troca de energia,
Mas o que caracteriza um sistema homogêneo fechado é considerar que a gente não tem variação do número de mols do componente I, seja quantos componentes I eu tenha no meu sistema, que eu estou considerando que eles vão de 1 até N, né? A variação do número de mols desses componentes vai ser igual a zero sempre, porque a gente não pode trocar matéria. O sistema homogêneo fechado mais comum que a gente encontra é o sistema êmbolo-pistão, vocês já estão habituados, não vou ficar aqui me repetindo, vocês estudam isso aqui intensivamente ao longo da disciplina de termodinâmica 1. Aqui eu só quero que vocês relembrem que esse sistema está sujeito a receber, né, ou realizar trabalho de acordo com um trabalho de expansão, aqui dado pelo produto de menos PDV, e ele pode receber ou fornecer calor aí da sua vizinhança ou para a sua vizinhança com esse termo aqui dQ, que é uma variação infinitesimal de calor. Dentro desse sistema homogêneo fechado, a gente pode e deve aplicar a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Primeira lei vocês também já conhecem, né? Ela diz que a mudança da energia interna é igual à diferença entre o calor fornecido ou retirado e o trabalho realizado por ou sobre o nosso sistema, de forma que a gente escreve que dU é igual a dQ menos dW. E a segunda lei da termodinâmica é dada pela mudança da entropia, que deve ser maior ou igual ao calor fornecido ou retirado do nosso sistema, dividido pela temperatura, de forma que ds vai ser maior ou igual que dq dividido por t. Então, conhecendo aí a primeira e a segunda lei, a gente já tem como correlacionar grandezas ali matematicamente úteis desse sistema e relacionar essas grandezas com propriedades aí que a gente tem alguma forma de mensurar. Aqui tem alguns lembretes que eu queria trazer para vocês. O primeiro deles diz respeito à primeira lei na termodinâmica, vocês devem recordar disso, mas não custa lembrar. A primeira lei é uma generalização da lei da conservação da energia e ela define uma nova propriedade que é a energia interna. A energia interna ela é entendida de forma muito simples como a forma na qual o seu sistema vai guardar energia, vai armazenar energia, e essa energia que ele armazena foi a ele fornecida ou dele retirada através de duas funções termodinâmicas simples, que são a função calor e a função trabalho, que são as formas de energia em trânsito. Então, a energia interna é uma medida da capacidade de armazenamento de energia que o sistema possui, e ele libera essa energia de duas formas, ou na forma de calor ou na forma de trabalho. Calor e trabalho, conforme eu já falei e já defini, são formas de energia que existem única e exclusivamente em trânsito, elas não são armazenáveis e elas só fazem sentido físico-químico, elas só existem na região fronteiriça do sistema no momento da qual a gente está fazendo a mudança. Lembrando, tudo isso aqui vocês já viram em termodinâmica 1, por isso que eu estou indo aqui meio que rápido na estrutura, tá? Se não ficou alguma coisa muito clara, por favor, vocês me avisem. A energia interna, conforme eu disse, ela é uma função de estado, ou seja, ela depende única e exclusivamente do estado final e do estado inicial. Ela não importa para a energia interna o caminho que foi tomado entre essa transição, e é por isso que ela é dita função de estado. E, por fim, chegamos no estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio é aquele no qual o sistema não apresenta tendência espontânea à mudança, ou seja, para que esse sistema sofra uma alteração, eu tenho que fazer alguma perturbação nele. Essa perturbação ela pode ser na forma de inserção de matéria, na inserção de energia. Nesse momento que estamos considerando o sistema homogêneo fechado, só pode ser na forma de alguma inserção de energia, alguma modificação energética nesse sistema. E aqui, essa mudança, essa modificação, ela pode ter duas características. Ela pode ser reversível ou irreversível. E aí a gente entra em uma segunda definição importante, que é a de processo. Processo reversível e processo irreversível. Processo reversível, vocês entendam ele como um processo que existe apenas virtualmente e ele requer uma coisa que é impossível de ser alcançada em condições reais, que é que a grandeza potencial que ocasiona a mudança seja infinitesimal, ou seja, a força motriz que gera a modificação no meu sistema ela tem que ser infinitesimal. E isso é impossível que a gente tenha em sistemas físico-químicos reais. Por conta disso, ele é uma abstração que tem sua validade para estudos teóricos, mas que é inalcançável dentro de um ponto de vista real. Na realidade, o que a gente possui são processos irreversíveis, são os processos que ocorrem naturalmente. E eles não são passíveis de inversão no sentido da ocorrência da mudança, da transformação. Ou seja, o rio que caiu, que desceu lá a cachoeira não vai inverter o sentido sozinha para que essa água suba lá, né?
aquela energia potencial já foi transformada em energia cinética. Para fazer isso, eu preciso gerar energia potencial por alguma outra fonte, como uma bomba, e bombear esse fluxo de líquido para a parcela superior para que ele volte a cair. Então, eu preciso de uma força motriz externa para realizar esse trabalho. Quando a gente fala de processos irreversíveis, que são processos reais, é sempre importante retomar o sinal de desigualdade que está presente lá na segunda lei da termodinâmica. Se vocês observarem a segunda lei, ela tem um sinal de desigualdade, um maior igual, e esse maior igual está aqui justamente para se referir aos processos termodinamicamente irreversíveis, tá? Ele está ali justamente para essa definição. A segunda lei, que é uma lei aqui relevante aqui na nossa disciplina, assim como a primeira lei, mas a segunda lei tem uma relevância um pouco maior, ela define uma nova função de estado, que é a entropia. A entropia, ela tem ali uma relação direta com a forma de calor, né, pela própria definição, e a gente tem como possibilidade juntar a primeira e a segunda lei da termodinâmica. O trabalho, a gente viu que ele era representado por um trabalho de eixo dentro daquele sistema embolo-pistão do tipo menos PDV, é isso que eu estou escrevendo aqui como definição para o trabalho. E o calor, ele pode ser definido aqui pela própria segunda lei, tá? Ele é um produto entre ds e T. Então, com isso, a gente consegue verificar que DU vai ser menor ou igual que TdS menos PDV, onde esse TB e esse PR representam a temperatura da vizinhança e a pressão externa daquele sistema embolo-pistão. E se esse sistema embolo-pistão representar um processo reversível, ou seja, um processo abstrato, eu posso assumir que a temperatura da vizinhança é igual à temperatura do meu sistema e que a pressão externa é igual à pressão do meu sistema. E dessa forma, essa equação, que é uma desigualdade, pode ser transformada em uma igualdade do tipo DU é igual a TdS menos PDV, onde esse TdS representa o calor reversível e o menos PDV representa o trabalho reversível. Essas abstrações, elas não podem ser aplicadas se o meu sistema for irreversível, que é o sistema real, de forma que DU vai ser menor do que TdS menos PEdV. E nesse caso, esse TdS não pode ser representado aqui como termo de calor, e esse menos PEdV não pode ser representado como o termo de trabalho. Por quê? Porque a pressão externa é diferente da pressão do sistema, e a temperatura externa também, né? A temperatura da vizinhança também é diferente da temperatura do meu sistema. Né? Mas a energia interna, conforme eu defini lá no começo para vocês, ela independe do caminho, porque ela é uma função de estado, de forma que DU pode ser igual a TdS menos PDV. O único problema que eu tenho é, eu não posso definir TdS como calor e PDV como trabalho, mas a grandeza da energia interna pode ser calculada por meio dessas variações, né, desde que eu não considere que isso aqui é definido como calor e trabalho. Com base nisso, a gente pode pegar essa equação, DU é igual a TdS menos PDV, e integrá-la dentro de estados de transição inicial e final, que eu vou chamar de estado 2 e de estado U. O estado 2 vai ser o estado de equilíbrio final, e o estado U, o estado de equilíbrio inicial. Fazendo essa integração aqui para o DU, eu vou chegar a um ΔU, que vale o 2 menos o U, e isso vai ser igual à integral de S1 a S2 de TdS, né, onde S1 é entropia no estado de equilíbrio 1 e S2 é entropia no estado de equilíbrio 2, menos a integral de V1 a V2 de PDV, onde V1 é o estado de equilíbrio no volume 1 e aqui o volume no estado de equilíbrio 2. Então, com essa integral, observem que eu tenho uma fórmula numérica que correlaciona aí propriedades relativamente simples de serem determinadas, né, no caso de temperatura, pressão e volume. Temos um probleminha aqui na entropia, mas isso aqui já é vencido, a gente sabe como determiná-lo. E a partir daqui a gente pode determinar a energia interna do meu sistema dentro de uma transição entre o estado 2 e o estado 1 ali correspondentes. Com base nesse desenvolvimento, né, a gente pode dizer que a nossa energia interna, que é uma função potencial, ela é definida como uma força motriz para que um determinado processo aconteça. E se esse processo acontecer em condições de entropia de volume constantes, significa dizer que esse termo variacional vai ser igual a zero e esse termo variacional também vai ser igual a zero. De forma que a variação da energia interna para sistemas com entropia e volume constante vai ser menor ou igual a zero. E aqui a gente tem uma equação de grande validade, acreditem, essa equação pequenininha que vocês estão vendo aqui, ela tem uma validade gigantesca,
que é o nosso primeiro critério de equilíbrio termodinâmico que a gente está vendo aqui na disciplina. Ele diz para a gente, na prática, que se a gente está operando em um sistema em condições de entropia e volume constante, a energia interna do nosso sistema vai diminuir a um valor mínimo. Isso aqui é relativamente útil para aplicações de engenharia. Dentro ainda desse conceito, né, a energia interna não foi a única energia necessária para a construção de conhecimento. A gente precisou agregar conhecimentos em outras grandezas termodinâmicas para que a gente conseguisse representar a maior ampla gama de sistemas possíveis com essas equações. A partir daqui, foi criada uma nova grandeza, que é a entalpia. A entalpia era dependente da energia interna, mas ela era energia interna, mas um produto de PV. Né? Isso aqui era uma troca aritmética simples, mas que trazia uma nova grandeza para o espectro, dentro de possibilidades de combinação fatorial entre as grandezas termodinâmicas que a gente possuía. Dentro desse conceito, então, né, assumindo que H é igual a esse U mais esse produto de PV, eu posso diferenciar essa equação. Então, DH vai ser igual a DU mais a derivada do produto PV. Dessa forma, DH, DU, a gente já viu que é TdS menos PDV. Essa derivada aqui é uma derivada do produto, de forma que vai ser o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Observem que aparece o termo menos PDV originário do D1 e um termo mais PDV originário dessa produto da derivada, que vão se simplificar, de forma que DH vai ser igual a TdS mais VdP, e aqui a gente tem a definição de um segundo potencial, né, termodinâmico, que seria o potencial entálpico, a entalpia. Então, com base nessa definição que nós temos, a gente verifica que se a entropia for constante e a pressão for constante, a gente vai ter o nosso critério de equilíbrio na entalpia, que é a derivada da entalpia tende ao mínimo valor possível em condições de entropia e pressão constante. A gente pode continuar trazendo novos potenciais, tá? Novas equações. Assim fez o Helmholtz e criou a energia de Helmholtz, que é A igual a definida como U menos o produto de TS, aplicando exatamente essa mesma correlação que a gente desenvolveu aqui. A gente chega aqui dA igual a menos SdT menos PDV, e aqui chegamos a um critério termodinâmico um pouco mais palpável, porque observem que eu tenho situações de temperatura e volume constante, que são grandezas mais facilmente controláveis, de forma que a gente tem aqui o nosso terceiro critério de equilíbrio, que é a derivada da energia de Helmholtz tende a um valor mínimo possível em condições de temperatura e volume constantes. Com base ainda nessa mesma definição, chegamos no último e mais importante potencial termodinâmico, que é o potencial que usaremos ao longo de toda a disciplina, que é o da energia de Gibbs. A energia de Gibbs é definida como a entalpia menos o produto de TS. Aplicando a mesma definição, chegamos a dG igual a menos SdT mais VdP. E observem que aqui a gente tem uma situação muito mais cômoda. Por quê? Porque temperatura e pressão são as variáveis independentes dessa equação, de forma que a energia de Gibbs tende ao mínimo dentro de um sistema temperatura e pressão constantes, e aqui nós temos o nosso quarto e último potencial que estudaremos aqui nessa disciplina, e o potencial termodinâmico mais útil, que diz respeito à energia de Gibbs global no nosso sistema para sistemas isotérmicos isobáricos, que são sistemas facilmente encontrados em aplicações de engenharia, e é daí que deriva a relevância desse sistema. A gente vai revisitar essa equação na unidade 3, nós vamos destrinchar essa equação com uma maior riqueza de detalhes, e apesar de parecer muito pequena, essa equação talvez seja uma das equações mais importantes que a gente vai ver aqui nessa disciplina, tá? Por exemplo, uma boa parcela do meu doutorado foi desenvolvido abrindo essa equação, desenvolvendo essa equaçãozinha aqui. Então, aqui a gente tem muita informação de muita utilidade para aplicações de engenharia dentro desse termozinho que vocês estão vendo aqui. A gente consegue fazer muita coisa de engenharia usando apenas essa equação. Então, tenham sempre em mente a relevância desses critérios de equilíbrio aí dentro do curso de engenharia de vocês. Daqui para frente, o que a gente tem é um resumo de todas as equações importantes que a gente viu aqui na aula, tá? Primeiro, as definições das nossas grandezas energéticas, né? Entalpia, energia de Helmholtz, energia de Gibbs, as equações fundamentais para energia interna, energia de Helmholtz, entalpia e energia de Gibbs, as funções potenciais, os critérios de equilíbrio, né? Para energia interna, para entalpia, para energia de Helmholtz e para energia de Gibbs. Aqui a gente tem as correlações de Maxwell, lembrando que
Dentro das correlações de Maxwell, eu deixei disponibilizado aqui no CIGA de vocês o desenvolvimento dessas correlações, tá? Está aqui no exemplo 1, como é que a gente chega nessas equações, partindo das equações de critério de equilíbrio, depois vocês verificam lá como é que a gente faz isso. Aqui a gente tem identidades termodinâmicas, que são correlações, né, matemáticas que aparecem de forma recorrente em desenvolvimentos linkados com termodinâmica de equilíbrio de fases, e por isso elas estão aqui. Mais uma vez, deixei aqui o desenvolvimento de uma dessas relações termodinâmicas, ó, esse exemplo 2 que vocês estão vendo no CGA de vocês, para que vocês vejam aí como é que a gente faz esse desenvolvimento dessas identidades. E, por fim, chegamos nas definições, né, termodinâmicas, que são termos que aparecem com tanta frequência que eles ganharam um nome. Por exemplo, as capacidades caloríficas, a volume, a pressão constante, e os fatores de compressibilidade, os fatores de expansibilidade, que também aparecem de forma recorrente, por isso ganharam nomenclatura e definição específica. Então, são esses aí as principais equações termodinâmicas que a gente vai ter aqui para trabalhar ao longo da disciplina. Em situações normais de pré-pandemia, isso aqui era o anexo da prova de vocês, toda a prova de termodinâmica que vocês recebiam lá na mão para responder. Vocês tinham exatamente esse conjunto de equações que vocês estão vendo aqui. Estava lá no fundo de toda a prova, porque é a partir daqui que vocês vão criar, basicamente, todo o conhecimento de equações que vocês precisam desenvolver. Com relação a essa segunda aula, gente, tem algo que vocês gostariam de rever, de comentar, algo que vocês achem importante que eu comente de novo? Só deixo aí agora a palavra com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Tranquilo, gente. Com relação a esse tipo de sistema, esse tipo de equação, eu vou deixar no Google Classroom de vocês uma atividade assíncrona para ser entregue até às 18 horas da aula da nossa próxima semana, tá? Então, vocês têm até às 18 horas do dia 26, conforme está descrito aqui, para me devolver isso via Google Classroom. E é um desenvolvimento muito similar ao que vocês desenvolvem aqui na prova da identidade termodinâmica. Tá? Aquele exemplo que eu desenvolvo a identidade que eu comentei com vocês é um ponto de partida para desenvolver esse tipo de problema. Então, eu estou querendo habituar vocês com esse tipo de situação, com esse tipo de problema, para que vocês vão construindo e juntando esse conhecimento aí, a gama de conhecimentos necessária para a disciplina. Lembrando que as atividades assíncronas elas são pontuadas como um percentual relativo à nota da unidade da disciplina. Então, aqui na primeira unidade, até onde eu me recordo, a gente vai ter 3 ou 4, não é exatamente, são 3 atividades assíncronas, e elas compõem 30% da nota final de vocês. Então, não deixem de entregar isso aqui, tá? Desenvolva, não conseguiu desenvolver, vem atrás de mim, me pergunta. Até a próxima semana deve estar encerrado já o processo de seleção de monitor para essa disciplina. Eu vou apresentar o monitor aqui para vocês. Já temos inscritos, então a gente vai ter monitor aqui, isso vai ajudar vocês aí também ao longo da disciplina. Então, nessa primeira atividade, infelizmente, a gente não vai ter a presença do monitor ainda, mas vocês podem tirar a dúvida comigo, tá? Caso tenha algum problema, emperre em algum lugar, fala comigo que a gente vai lá e vai solucionar. Esse tipo de atividade ele está aqui justamente para que vocês emperrem, para que vocês vejam onde é que está a dificuldade. E a partir daí a gente vai consolidando os nossos conhecimentos, tá bom? A atividade ela vai ficar disponível no Google Classroom de vocês, tá? E façam a devolução por lá também, por favor, para que eu faça a correção lá, é um veículo de comunicação melhor para esse tipo de problema. Deixa eu só colocar a atividade aqui rapidamente, para que vocês me informem se vocês já têm acesso a ela ou não, que eu acabei de perceber que eu me esqueci de colocar. Em teoria está disponível no Google Classroom de vocês, gente. Dá uma olhada lá se está disponível efetivamente, me fala por aqui. Deixa eu parar aqui a gravação, senão o negócio vai ficar gigantesco lá na hora de colocar para vocês.